Fala pessoal, aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a STL. Dessa vez a gente vai falar sobre a string, então vamos lá. Para a gente usar essa estrutura, assim como qualquer estrutura da STL, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um include na string. E a gente faz isso aqui na linha 6. Depois que a gente incluiu a biblioteca, a gente pode começar a usar a estrutura. E para isso a gente tem que declarar uma variável. Para declarar é muito simples, a gente simplesmente escreve string e escolhe o nome que a gente quiser para a nossa variável. Agora que a gente já declarou, a gente pode começar a ler ela do teclado e imprimir o valor dela. E para isso a gente também pode usar o sem inicialt normalmente, como se fosse um outro tipo inteiro, double. Como vocês podem ver aqui na linha 15 e 16, a sintaxe para ler e imprimir é bem simples. Porém, se a gente precisar por algum motivo usar a nossa string como se fosse uma string do C, por exemplo, imprimir ela com um printf, a gente primeiro precisa converter a nossa string para uma string do C. E para isso a gente tem o método c_str, que é esse método que eu uso aqui na linha 17. Quando a gente usa esse método, ele vai retornar uma string que é uma string do C, ou seja, um vetor de caracteres que termina num caractere nulo, /0, e essa string vai ter o mesmo conteúdo da nossa string original. Essa é a única forma de a gente imprimir uma string da STL usando o printf. Se a gente tentasse, por exemplo, imprimir só a string, daria um erro de compilação, porque esse tipo aqui não é reconhecido pelo printf. Então, nesse caso, a gente sempre usa a função c_str para fazer essa conversão. A segunda forma de a gente declarar uma string é passando um parâmetro aqui no construtor dela, que vai inicializar um valor. A gente pode passar tanto uma string do C, que é nesse exemplo 2, quanto uma string da STL, que é o exemplo 3. E em ambos os casos, ele vai inicializar essa string aqui com um valor, que é como se a gente estivesse usando o operador igual dessa forma. Esses dois códigos fazem a mesma coisa, então vai da preferência de vocês. Agora que a gente já sabe como inicializar a nossa string, vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer com ela. A primeira coisa bem legal é o operador mais, que serve para concatenar strings diferentes. Aqui na linha 25 a gente pode ver que eu estou concatenando 3 strings, tanto strings da STL quanto do C, ele reconhece as duas. E esse operador aqui é bem comum em linguagens como Python e Java, mas se você tentar fazer isso com uma string do C pura, não vai funcionar. Isso foi uma coisa que foi introduzida na STL e é muito útil. Bom, a gente pode também iterar na nossa string como uma string do C, e tem duas formas principais de fazer isso. A primeira forma é utilizando índices, como a gente está acostumado a fazer em strings do C, e é dessa forma aqui. A gente inicializa com 0, como sempre, e a gente vai até o método length, que retorna a quantidade de caracteres da string. Esse método length também pode ser substituído pelo size, que faz a mesma coisa, então também vai da preferência de vocês. E aqui embaixo a gente vê que a gente pode acessar cada caractere individualmente com essa sintaxe de vetor, como se fosse um vetor do C ou uma string do C. É a mesma sintaxe. A segunda forma de iterar numa string da STL é a que eu acho melhor pessoalmente e é mais intuitiva também, que é essa forma aqui da linha 33, que assim como a gente pode iterar em um vector ou um map, a gente pode iterar em uma string da mesma forma, com esse for que parece um for each, que significa que para cada caractere pertencente a str eu vou fazer alguma coisa. Então, a cada iteração minha dentro desse for, essa variável caractere vai receber um caractere da minha string. Ou seja, na primeira iteração ela vai receber str de 0, depois str de 1 e assim por diante, até o último caractere. Outra função interessante é a função substr. E essa função permite que a gente gere uma substring de uma string qualquer. Ou seja, a gente pode gerar uma string que é um pedaço de uma outra string. Para usar essa função, a gente passa dois parâmetros. O primeiro é o índice inicial da nossa substring, ou seja, o índice em que ela vai começar. Aqui, por exemplo, eu passei o número 3, o que significa que a nossa substring começa no índice 3 da string original. Lembrando que o primeiro índice é o 0, então o índice 3 é o quarto caractere. O segundo parâmetro é o tamanho da nossa substring. Então aqui nesse caso vai ser uma substring que tem 3 caracteres. Se eu quisesse que a minha substring terminasse no mesmo ponto em que termina a string original, ou seja, que ela fosse até o fim da string original, independente do tamanho que ela fosse ficar, eu poderia passar um valor muito grande aqui. Por exemplo, esse valor que eu coloquei aqui. Nesse caso, esse número aqui é maior que o tamanho da string original, e por conta disso, a substring vai até o fim dela, independente de qual seja o tamanho.
Se a gente quiser encontrar ocorrências de uma string ou de um caractere dentro da nossa string da STL, a gente também tem uma função que faz isso, que é a função find. Bom, a sintaxe da função find é muito simples. A gente passa como parâmetro a string que a gente quer encontrar dentro da nossa string, ou um caractere. Vamos testar primeiro com a letra T. Nesse caso, a função find vai encontrar a primeira ocorrência da letra T na nossa string. E, caso não tenha, ele vai retornar -1. Caso ele encontre a letra T, ele vai retornar o primeiro índice em que essa letra aparece. A mesma coisa acontece quando a gente tenta procurar uma string qualquer. Se essa string, no caso tem, não existe dentro da nossa string que a gente está buscando, ele vai retornar -1. E, caso tenha alguma ocorrência, ele vai pegar a primeira ocorrência e vai retornar o índice onde ela começa. Ou seja, o índice onde estaria a letra T do tem. Mais uma coisa legal que a gente pode fazer com strings é a ordenação. Pode parecer estranho ordenar uma string, mas vamos lembrar que uma string é um vetor de caracteres. Então, assim como a gente ordena um vector da STL com a função sort, a gente também pode ordenar uma string da mesma forma. Se vocês rodarem esse código e imprimirem aqui o valor, vocês vão ver que ela vai estar ordenada em ordem alfabética. E, assim como a gente pode ordenar uma string, a gente também pode comparar duas strings lexicograficamente, ou seja, ver qual que vem antes no alfabeto ou qual que vem depois. E para isso a gente pode usar o operador menor e o operador maior. Realmente a gente está testando se uma string é menor ou maior que a outra em relação ao alfabeto. Aqui nesse exemplo, a gente tem as strings abacaxi e melancia. A gente sabe que abacaxi vem antes no alfabeto, então a str1 vai ser menor que a str2. E a gente também pode testar se elas são iguais com essa mesma sintaxe que a gente testaria qualquer outra variável. E era só isso que eu queria falar sobre strings. Como vocês podem ver, é uma estrutura muito fácil de usar e ainda assim ela é muito útil. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem um comentário aí. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscrevam no canal. Falou!